Para esse tutorial, nós vamos usar esses assets prontos. Deixa eu mostrar o que tem dentro da pasta. Algumas imagens, o logotipo, uma imagem que vai ser a máscara, uma imagem para usar na partícula, um botão, alguns modelos em 3D do Blender, que são o arquivo do rosto do felpudo, da cabeça dele com a animação. Eu tenho também um arquivo separado do chapéuzinho dele e um arquivo da estrelinha no modelo 3D e alguns arquivos de som que eu vou usar no menu. Para obter esses arquivos de som, a melhor maneira é você vir no site do Scratch, criar um novo projeto e aí você consegue acessar uma biblioteca de áudios do Scratch. Você vai ter vários efeitos separados por categorias. E aqui no Scratch também você tem um gravador de áudio. Então você pode ligar aqui, gravar um som, por exemplo. Olá, eu sou o Felpudo. E aí você consegue editar o som, salvar isso daqui, colocar alguns efeitos. Olá, eu sou o Felpudo. 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 Ok? Então dá para trabalhar alguns efeitos e depois exportar esses sons aqui como wave, tá? Foi como eu consegui alguns dos sons desse jogo. Outra dica é você acessar a biblioteca de áudio do YouTube. Para isso você precisa ter um canal do YouTube criado. Aqui dentro você consegue, por exemplo, pegar músicas que não precisam de atribuição e selecionar gêneros, climas de música, efeitos sonoros. Então é outra maneira bem interessante de obter áudios para os nossos projetos de games, tá? Vamos iniciar o nosso projeto no Unity. Eu estou com a instalação 2021 do Unity. Eu vou criar um novo projeto. Esse projeto vai ser 3D. Eu vou dar esse nome aqui, ó, Jogo de Aventura 3D, e vou criar ele no meu desktop. Você vai perceber que o Unity cria uma estrutura de pastas. Uma vez que a gente tem o projeto criado, percebam que a pasta Assets que eu tenho aqui é a mesma pasta que a gente tem aqui dentro do Project, da aba Project. E aqui eu já vou criar 3 cenas, tá? Ele tem uma pasta que chama Scenes. E a cena 03, que vai ser a fase 1, por exemplo. Que é onde a gente já vai ter o personagem, né? Então, vamos iniciar na cena 1, que é o logotipo. Nessa cena, eu vou precisar do gráfico. No caso, na pasta de arquivos, a gente tem aquelas imagens que eu já mostrei. E eu vou importar elas uma a uma, conforme a gente for usando. Eu preciso, por enquanto, dessa imagem aqui. Eu vou só arrastar ela aqui para a pasta Assets, ou até copiar, tá? Se você der aqui um Review em Finder, ou mostrar no Explorer, você poderia selecionar ela aqui, ó, copiar e colar dentro da pasta. Quando você vier aqui para o Unity, ele já recarrega, né? Vamos tentar manter essa pasta Assets organizada. Eu vou criar mais um diretório aqui. E aqui dentro eu vou guardar tudo que for botãozinho, imagem de menu. Como isso aqui vai ser uma imagem de um menu 2D, né? Eu vou deixar ele aqui como 2D UI e vou dar um Apply. Então, esse logo ele vai aparecer num objeto bidimensional. É um canvas, né? Que ele fica sempre alinhado com a câmera. Então, eu vou criar aqui, ó, na minha hierarquia, na minha cena, UI, Canvas, e dentro do Canvas eu posso jogar uma imagem. E essa imagem eu poderia só trocá-la aqui para o logotipo, tá? Então, quando eu vier aqui na tela do game, por exemplo, eu já vou ter a imagem do logo aparecendo aqui com a câmera, tá? Seleciono aqui a câmera, mudo a cor do fundo, ó, cor sólida, preta, e eu preciso alinhar essa imagem aqui.
clica aqui nas propriedades, né? Alinha ela no meio. Então, para começar, essa imagem aqui ela tem 889 por 310. Eu vou dar um reset no componente para ele zerar a imagem aqui no meio. Se aqui tem 100, aqui seria 286, né? Para ficar na proporção certa, vamos dobrar. Eu preciso também de um componente de texto, então eu vou vir aqui no Canvas, o iText, já põe a cor dele aqui branca, para ele aparecer aqui do lado. E vamos arrumar a formatação dele, ó, no centro. Percebe que a posição dele está na lateral, né? Vamos centralizar ele aqui, ó. Também reset todo mundo. Ele veio parar aqui no meio. E eu vou alinhar ele abaixo aqui. Aí você tira a posição aqui em Y, 0, porque aí o 0 dele fica aqui embaixo, né? Até dá para arrumar aqui de acordo com a altura do box do texto, né? Então eu vou mudar aqui o texto dele, só colei aqui o texto. E aí você vai formatar ele certinho, o tamanho. Lembrando que se ele sumir aqui, é porque o box do texto não está grande o suficiente. Aí você aumenta o tamanho dele. Legal, então eu tenho dois objetos aqui, dois elementos de UI, uma imagem e um texto. Eu gostaria de fazer uma animação para isso daqui aparecer, esse objeto e esse objeto aqui também. Esse daqui eu vou fazer uma animação na escala dele, para ele fazer como se fosse um squash, né? Uma esticada e uma achatada. E esse daqui vai aparecer num fade. Para a gente fazer essa animação, basta você selecionar o elemento. Eu vou abrir uma outra aba que está aqui, ó, Window, Animation, Animation, não é Animator, é Animation. Eu estava com o Animator aberto, posso até arrastar ela para cá. Então eu seleciono aqui o texto e eu crio um animador e um animation clip. São dois objetos, tá? Um deles vai ter o nome do próprio objeto, que no caso vai chamar texto. Vamos até corrigir esses nomes aqui, ó. Então eu vou pegar o textinho do copyright, que ele vai ter um fade, né? Quando eu der o create, ele vai criar uma nova animação. Perceba que ele criou alguns objetos na pasta Assets. Um com o próprio nome do texto, que é o controle da animação, tá? O controller, né? E o outro que é a própria animação. No caso vai ser uma animação de fade, ou se tivesse outros efeitos, né, ou outras propriedades, estaria armazenado nesse arquivo. E selecionando o texto, você vai perceber que agora ele tem também um componente animador e dentro dele está carregando o controle de animação. Perceba que essa mecânica, que esses componentes, eles são os mesmos para controlar tanto uma animação de um elemento do menu, quanto até de um modelo 3D, uma animação de um personagem ou de um objeto no cenário. Então, por isso, prestem bastante atenção nesse componente, nesses objetos aqui. Eu vou, inclusive, criar uma pastinha com as letras normais, tá? Sem caracteres especiais. E aí sim, os arquivos de animação estão aqui, porém a gente não animou ainda o texto, né? Então clica nele aqui, vem aqui no Animation, e aí vamos animar ele aparecendo, ele fazendo um fade, ele entrando. Para isso eu vou adicionar uma propriedade, e vou aqui, ó, Text, Color, e aí no caso eu posso selecionar aqui a propriedade e diminuir o alfa, né, da cor, deixar ele em 0. E se você ligar esse botão, sempre que você mexer aqui uma propriedade, ele já cria um keyframe para você. Então liga aqui o Keyframe Record Mode e aqui você anda a timeline, você vai ver que tem um fade, o texto aparecendo, tá? Então aqui você tem frame 0, 30 quadros de animação, 60 aliás, né? E a gente tem um segundo de animação aqui. Essa aqui é a animação fade texto copy. Se a gente der o play, executar a nossa aplicação, você vai ver que a animação vai ficar em loop. Então a gente precisa selecionar o componente da animação.
e aí vir aqui, ó, e tirar o loop time. Agora sim, ela vai tocar uma vez, vai aparecer e acabou. Legal? Mesma coisa nós vamos fazer com o logotipo. Seleciono ele aqui, Animation, crio uma nova animação, adiciono uma propriedade, no caso eu vou querer o Rect Transform, Scale, ligo o Keyframe Recording. Eu vou até pegar esse keyframe, jogar ele para cá, e aqui eu vou zerar o X e o Y, você tem o logo abrindo, né? Como eu quero dar aquele efeitinho cartoonzinho em Y e achatar em X, tá? Depois ele recupera a forma dele. Então, copio e colo os frames, tá? Então a ideia aqui, depois apago esse, um pouquinho mais rápido, vou deixar com 30 segundos aqui, 30, meio segundo, né? Tá legal? Então nós temos uma animação e também, como eu criei essa nova animação, ele jogou também controlador com o nome do objeto e uma animação. E aí selecionando a animação, a gente consegue desligar o loop time. O que está acontecendo aqui é que logo que ele está carregando já está abrindo a animação, né? Eu quase não estou conseguindo ver a animação. Então vamos só dar um atraso nela. Como ela tem meio segundo, né? Ela está abrindo antes de iniciar a cena. Então vamos selecionar todo mundo aqui. E dar um atrasinho aqui nela de quase 1 segundo. Ok? Mesma coisa com o texto. Só Ctrl+C, Ctrl+V copia os keyframes. Ok? Aí a gente consegue ver a animação. Tudo bem que eu sei que tem métodos que você pode disparar depois que ele carregar a cena, né? Depois que ele acabar de carregar, mas por enquanto, só para não complicar muito, a gente faz esse pequeno ajuste aqui na animação e só cria um atrasinho só para a gente conseguir ver a animação, né? Depois a gente vai precisar clicar na cena para mudar de cena e também eu vou precisar disparar um som na hora que ele abrir aqui. Ele vai fazer um plim, né? E eu tenho aqui um arquivo de áudio. Então, esse arquivinho da moeda, eu vou executar ele quando abrir a animação. Aqui a pasta e a gente tem o áudio aqui. Ok? Para executar esse áudio, eu vou criar um script. Vem aqui na raiz. Vamos também criar uma pasta chamada scripts. E dentro dessa pasta, a gente cria um C# script. Vamos chamar ele de script cena 01 logo. Espera ele carregar o script, arrasto o script para a câmera. O script precisa estar em algum objeto da cena, né? No caso eu vou deixar na câmera mesmo. Se selecionar ela, você vai ver que ele tem um componente aqui, tá? Na câmera eu preciso também de um audio source. Audio source serve para tocar o clipe de áudio. Então, 2 cliques no script, ele vai abrir. No caso, eu estou com o Visual Studio e esse é o meu script. Para a gente disparar o áudio, eu preciso declarar 2 objetos de áudio, que são audio source. Quem que é o audio source? É o tocador, né? É quem está aqui na câmera, esse componente aqui. Então eu preciso capturar ele aqui para falar, ó, audio source, toca a música ali para mim e o nome da variável em minúsculo, tá? Então isso aqui já seria a declaração de um audio source ou de um audio clip também. Audio clip, já declarei. Porém eu gosto de, como a gente fala português, né? Eu deixo sempre
um prefixo aqui. Então, quando iniciar a minha cena, essa função aqui é quando a cena for iniciada, tá? Quando ela acabar de carregar, o que a gente vai fazer? Primeiro eu preciso falar quem é o meu audio source. Então eu preciso inicializar ele, meu audio source. Como esse script está aplicado na própria câmera, que é onde tem também o audio source, a gente só fala assim, ó, get component. Que tipo de componente que eu quero? Um audio source, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então o que ele vai fazer? O get componente já vai percorrer o mesmo nível que ele está aqui da hierarquia, porque ele não está junto aqui, o script não está junto do audio source. Isso aqui é orientação ao objeto, né? Se ele está falando get componente direto, ele está falando dele mesmo, né? Porém, você poderia dar um get componente em outro objeto aqui da hierarquia, por exemplo. Então, o get componente audio source vai achar esse cara aqui e aí a gente precisa tocar ele, precisa dar o play nele com o audio clip que a gente tem. O audio clip também não foi inicializado. Para a gente inicializar ele, você pode falar assim, por exemplo, ó, public, ó. Isso daqui é a visibilidade da variável. Se eu der um public aqui e salvar, ó, Command S, quando eu voltar para o editor, você vai perceber que aqui no script agora, aqui no script a gente tem uma variável exposta, meu audio clip. Percebe também como eu usei os padrões de camel case, né? Minúsculo, maiúsculo, primeira maiúscula, né? Ele já fez até o espaçamento aqui do nome da variável, né? E aqui a gente pode carregar então o nosso audio clip e inicializar ele. Uma coisa é criar a variável é o espaço vazio, a inicialização é o conteúdo dessa variável, né? Preciso falar quem é o som que está carregado na biblioteca. Eu poderia também carregar isso aqui programaticamente, não precisaria nem expor a variável aqui, tá? Daria para carregar um resource aqui, mas mais à frente a gente começa a fazer dessa maneira, só para não complicar muito. Exige que você passe um audio clip como parâmetro para ele, né? Então quem vai ser o audio clip? Meu audio clip. Então vamos salvar e executar novamente. Olha, já tocou de cara logo que deu start na cena, porém não é isso que eu quero, né? Eu quero esperar um pouquinho e tocar ele depois. No caso, a animação do logo, ela tem um atraso de 0,45 segundos, né? De 0,45 frames, né? Seria, na verdade, 0,75%, né? De um segundo. Então eu precisaria dar esse atraso aqui no tempo. Existe esse outro método aqui, e aí você dá o atraso nele, né? Por exemplo, 0,75. Porém, com F depois sempre, que é um float. Porém, percebam que o audio source, ele ainda não está associado com o audio clip, não é? Porque a gente pegou o componente, mas ele precisa que você inicialize ele com um clip, tá? Então a gente, se for usar esse método aqui, você pode falar assim, meu audio source.clip, meu audio clip, e aí você inicializa ele com um clip e dá um play com um atraso depois nele. Legal? Então temos aí a animação do logo entrando. É lógico que daria para fazer de diversas maneiras isso daqui. Lembra que o Unity tem vários métodos diferentes, ferramentas, scripts, então daria para se pensar em várias formas diferentes de programar isso daqui. Legal, agora o que eu quero fazer é quando eu dar um clique na tela, ele fazer um fade, né? Ele apagar tudo, ele escurecer a tela e aí sim passar para outra cena. Vamos aos pouquinhos. E também eu quero tocar um som, né? Quando eu clicar, quero que ele faça um plim para você passar para outra cena, né?
Então, para fazer o evento de toque, você faz aqui um if. Então, para fazer isso, ou qualquer evento de input, né, você pode usar input.getMouseButtonDown. E aí 0 é o botão esquerdo do mouse. E aí você abre o if. E a gente teria que fazer uma transição para outra cena. A gente tem a cena 2, né? Para carregar a próxima cena, a gente precisa usar uma biblioteca UnityEngine.SceneManagement SceneManager.LoadScene e preciso passar, entre aspas duplas, o nome da segunda cena, tá? Lembrando também, pessoal, que a gente precisa adicionar as outras cenas no nosso build, na construção da nossa aplicação. Então eu dou um clique na cena 1, dois cliques na cena 1 e venho aqui, ó, File, Build Settings, e aí eu vou dar um Add Open Scenes, vou para a cena 2, adiciono a 2, vou para a cena 3 e adiciono ela também, tá? Então perceba que você tem até IDs, né? Níveis aqui, cena 0, 1 e 2, que é a ordem que você foi adicionando. Daria até para acessar por isso daqui. Mas no caso eu vou acessar pelo nome, né? Se eu executar aqui a cena agora, então, já tenho no evento update o input e o load scene. Então volto para a cena 1, dou play novamente. Então clicou, ele foi para a segunda cena, tá? Só que eu não quero clicar e ir direto. Você vê que ele fez um corte seco, né? Ele passou de uma vez. Eu quero, na verdade, clicar, ele escurecer a cena e depois ele clarear a cena de novo e eu estar na segunda cena. Inclusive na segunda cena, como vai ser aquela cena da cabeça do felpudo, né? A gente vai ter até uma máscara com uma estrela entrando, vai ter alguns efeitos ali que a gente vai ter que programar ele agora. Mas vamos fazer esse efeito de fade. Como que ele vai ser feito? Ele vai ser, na verdade, não é algo que a Unity tem como nativo ou padrão, né? Às vezes você mexe num IDE de aplicativo ou de fazer site e às vezes a gente tem esses efeitos de fade automático, né? Você só liga. Aqui no Unity a gente tem que fazer uma forma um pouquinho diferente, que é adicionar um retângulo preto e fazer ele aparecer ou desaparecer, tá? Então, para isso, a gente pode ir lá no Canvas, criar uma nova imagem. No caso, essa imagem eu vou deixar ela preta e sem imagem, né? Vou falar para ela cobrir a tela inteira. No caso, só para a gente enxergar melhor, eu vou deixar ela vermelha por enquanto, depois eu vou deixar ela preta. Só para alinhar ela na tela inteira, eu estico ela aqui, 0. Então a gente tem um retângulo cobrindo a cena inteira, tá? Perceba que ele tem aqui no mundo 3D uma geometria, né? Mas ele vai cobrir a câmera inteira de ponta a ponta, né? Isso daqui eu vou adicionar uma animação, vamos colocar um nome, quadro fade, crio uma nova animação, porque eu vou ter na verdade duas animações, tá? Inclusive eu posso duplicar ela aqui, esse arquivo .anim, copio e colo, só vou renomear, quando eu voltar para o Unity aqui ele vai recarregar, e aí a gente tem a animação de aparece e desaparece, e o controlador do quadro. Então, se a gente selecionar aqui o quadro e animar ele aqui, você tem aqui, ó, o quadro aparece. Percebam que ele só tem esse clipe aqui. Se você quiser adicionar o outro clipe de animação nele, você vem naquela abinha Animator, e aí arrasta a outra animação dele para cá, tá? Ele tem aqui agora quadro aparece, quadro desaparece, e se você for aqui você vai ver as duas animações, os dois clipes, né? Então, como que é a animação de aparece? Adiciona uma propriedade,
Começa com o fade alfa 0 e vai até o 1. Pode ser meio segundo. Vem aqui na aba Game para ver. Então esse é o fade in, né? E o desaparece, mesma coisa. Legal? Eu estou deixando ela rosa aqui mesmo, por enquanto vai ser rosa, mas ela tem que ser preta no final. É só para a gente enxergar. E no caso você tem que pegar essas animações também e desligar o loop time para ela tocar e parar. E aí quando a gente der o play na nossa aplicação, o que a gente vai ter que o quadro entrou de uma vez, né? No caso não é isso que eu quero. Eu quero primeiro tocar o logo normal e esse fade abrir só no final. Eu vou criar um script só para controlar esse quadro, tá? Então, vou criar aqui um novo C# script. O que esse script vai fazer? Ele vai dar o play, ele vai aparecer e desaparecer. E aí você manda uma mensagem para ele aparecer ou desaparecer quando você quiser. Vamos só copiar ele para o objeto aqui, né? O I. Você vai ver que ele vai ter o componente do script e vamos editar esse script. Então, o que eu vou precisar para esse quadro? O componente animator e eu preciso de dois componentes do tipo animation clip, que é a animação dele aparecer e sumir. Anima aparece e vamos deixar isso público. Animation clip aparece e some. Volta lá para o editor, espera ele recarregar e aí vem aqui no script que você vai ter duas propriedades e eu vou precisar carregar os animation clips. No evento start a gente precisa inicializar o componente animator, então eu uso o get componente animator. Como o script está no mesmo nível do objeto, né? O script e o animador estão no mesmo objeto. Se você olhar aqui, você vai ver que os dois estão na mesma propriedade. Então é só dar um get componente que ele vai achar. E aí você só tem que tocar o controlador, né? Tocar um clipe ou outro clipe. E aí vamos fazer assim, vamos criar um método aqui. Então no caso o nome é esse que está aqui, ó. Percebam que eu só declarei os dois métodos, não disparei eles, né? Então vamos aqui no start, vamos falar assim, ó, invoke, no caso esse nome é referente a esse método desse script, né? E aqui você tem que dar vírgula, vamos dar um atraso aqui de 1 segundo, tá? Então depois de 1 segundo ele vai disparar a animação, o quadro aparece. E o que eu tenho que fazer aqui também, como eu tenho o controlador, que é esse cara aqui, perceba que quando ele abre a animação ele já vem para cá, né? Então apaga essa transição aqui, ou esse clipe, e esse pode apagar. Vamos dar o play aqui agora. Perceba que ele deu um erro aqui porque ele não achou os animadores, né? Então percebe que ele não achou as animações, né? Porque a gente apagou elas daqui. Elas têm que estar adicionadas, porém não vai tocar, né? Então faz assim, cria uma animação vazia, tá? E só arrasta essas duas aqui para dentro, só para o controle ter, ó, quando a gente selecionar ele aqui, ele ter as duas animações carregadas aqui, senão ele vai dar um errinho, ele não vai achar a animação para tocar, né? Então vamos executar ele aqui novamente. E lembrando que o estado inicial do quadro, ele também tem que ser 0, né? Tem que ser transparente. Então, vamos pegar a cor dele aqui e zerar. E já vamos aproveitar e deixar, vamos zerar ele aqui. Ele vai ficar rosa por enquanto. Depois a gente precisa trocar as cores dele para preto também, né? Eu deixei rosa só para a gente conseguir enxergar melhor. Ok? Então ele ficou transparente. Depois de um segundinho ele fez o fade e apareceu. Vamos atrasar até um pouco mais esse fade. Deixa ele depois de 3 segundos.
ok? No caso, eu não quero disparar ele depois de 3 segundos, eu quero disparar ele na hora que eu tocar na tela, né? Para depois ele pular para outra cena. Só que vocês percebem que o toque da tela está nesse script, junto com o Scene Manager, né? E esse script, o que ele tem são as animações de aparecer e desaparecer, né? Que no caso eu não vou invocar ela daqui, eu vou até comentar essa linha, eu vou invocar ela de outro script, na verdade. Como que a gente tem que fazer isso daqui? Preciso de um novo componente aqui. Que tipo de componente é esse? Que tipo de variável é esse? Script, quadro, fade, meu script. Preciso inicializar ele aqui, meu script get componente, sempre é pelo get componente e o tipo do objeto, como eles estão no mesmo nível da hierarquia, né? E aí quando eu clicar na cena, o que eu quero que ele faça? Meu script, ponto, quadro aparece, tá? Então, lembra que eu só estou conseguindo ver ele aqui porque o método eu declarei ele como público, tá? Se eu tirar essa visibilidade dele, você não vai conseguir ver ele do outro script, tá? Inclusive ele está conseguindo ver os animation clips aqui também, né? Porque eles são públicos. Legal, então quadro aparece, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Então isso aqui você dispara o método que na verdade está no outro script, né? Legal, só que eu preciso chamar outra cena depois que o fade aparecer. Então aqui eu uso fazer um outro método aqui. Então esse método, depois de 2 segundos, ele vai fazer a transição da cena, né? Vai carregar a próxima cena e imediatamente ele começa a aparecer o quadro. Então eu toco nele. Bom, aqui também eu me enganei, né? Porque lembra que o script ele não está na câmera também, tá? Ele está em outro objeto. Então eu preciso acessar esse outro objeto. Ele vai dar o nome do GameObject. No caso ele chama quadro fade. E o getComponent você tem que dar ele no meu quadro.getComponent. Ok? Então primeiro carrega o GameObject, depois você dá o getComponent, que aí você acha. Lembra que isso aqui que é a programação orientada a objeto, tá? Você só tirou o getComponent, ele está tentando achar aonde está esse script, no caso a câmera, né? Você só direcionou ele agora para achar o script em outro objeto, tá? Fui eu que me enganei, na verdade, e me deu um lapso de pensamento. Eu achei que os dois estavam no mesmo objeto, mas não. Tá cada um em um objeto diferente. Então carreguei aqui a cena. Quando eu tocar, fez o fade. Um segundinho, 2 depois ele mudou para a próxima cena. Na próxima cena, pessoal, a gente precisa fazer o fade ao contrário, tá? Ao invés de fazer o quadro aparecer, a gente faz o quadro aparecer já opaco, né? E sumir, tá legal? É uma gambiarra, na verdade, que a gente faz. O Unity não tem uma transição de cenas automática. Porém, a não ser que você use algum asset, alguma coisa pronta, né? Mas o legal é que a gente está aprendendo a fazer isso aqui meio que na unha, né? Vamos então antes só consertar a cor das animações. Então é bem simples, vem aqui no Animation, olha lá, aparece, e aí corrige a cor aqui, liga o keyframe ali, então ela começa preta e termina preta, vai ter que setar em todos os quadros, desaparece a mesma coisa, preto e preto, tá? Legal, e na próxima cena então, vamos salvar todo mundo aqui. Para fazer o fade in na próxima cena,
eu poderia até copiar esse asset aqui, ir para a próxima cena, colar ele, não quero o logo, não quero texto, esse quadro aqui agora, ele começaria preto e opaco, né? E já iria fazer um fade para sumir, né? No caso, se eu quiser fazer ele sumir, a gente poderia fazer uma flag, né? Um booleano, por exemplo. Olha o que daria para fazer. Você vai brincando com a programação, né? Então eu poderia colocar aqui um public bool, uma booleana, né? Verdadeiro ou falso. Vamos chamar de estado. Quando começar, se estado for verdadeiro, ele dispara o método de sumir. E aí você salva o script, você vai ver que ele vai gerar um novo campo aqui, que é uma booleana. Então, se eu ligar isso daqui, se ele estiver verdadeiro, então ele some o quadro da cena. No caso, na cena 1, vou salvar, né? Na cena 1, eu não vou deixar ele ativado, vou deixar ele desligado, tá? Então, vamos dar o play aqui. Então, cliquei, fez o fade, ok? Sumiu e apareceu de novo. E aí, nessa segunda cena aqui, a gente tem que colocar a cabeça do felpudo com as animações, o background, partícula, modelo girando, botãozinho piscando, sons, tá legal? Ficou faltando também, na primeira cena, disparar os cliques, né? Os áudios, né? Quando clicar. Então, isso é bem simples. Você vai chegar na cena 1, vamos criar um novo audioclip, que vai ser o audioclip 2, por exemplo. E quando você der o clique aqui no mouse, em meu outsource, play one shot, salvo, volto na cena original, né, no script da câmera, e preciso carregar o outro audioclip, que no caso é um som que eu nem carreguei ainda. E carregar ele aqui, ó, disconnect. Então vamos lá, mais um teste. Legal, animação, fadezinho, clicou, fade out e fade in. Então adiante a gente cria o script da próxima cena, o som, né, que vai disparar aqui, e carrega o modelo e todo o resto aqui da interface, que vai ser a primeira cena 3D do nosso projeto, né? Legal, vamos para a próxima etapa então. Bom, vamos então para a segunda cena agora, que é a cena do rosto do personagem. Eu vou criar mais uma pasta aqui, vou chamar de modelos 3D. Eu já vou copiar todos esses objetos aqui, que são o rosto, a cabeça do personagem, o chapeuzinho, que está num outro arquivo, o modelo da estrela e as texturas. Então eu já vou copiar todo mundo. Então a gente vai ter aqui, ó, o arquivo do rosto dele, com as animações e o chapeuzinho e a estrela, tá ok? Então vamos começar. Aqui a gente tem o quadro preto, né, que a gente faz o fade. Eu vou duplicar esse objeto aqui e vou também importar, tem um outro gráfico aqui, que é essa máscara. Essa máscara vai abrir na cena na hora que entrar, e também uma imagem de background para o modelo. Vamos importar esses dois. Aqui também eu tenho uma textura da partícula e um botão para iniciar. Então vamos pegar todos esses objetos aqui, e o que for o UI, que no caso vai ser, a gente muda ele para 2D UI. No caso, a máscara e o background, eu vou colocar eles como textura mesmo, num plano, tá? Que vai ficar sempre alinhado com a câmera.
Esse quadro que eu dupliquei, ele é uma imagem, na verdade. A gente fala que é um botão, mas ele é só uma imagem mesmo. E eu vou zerar as propriedades dele aqui. Deixa eu só desligar o fade por enquanto. Deixar a cor dele aqui branca, né? E lembrando que a largura e a altura dele, se você quiser, você faz uma proporção. Então, se ele tem 100 de altura, a largura dele tem que ser 468 dividido por 215. Isso aqui vezes 100. Ok? E aí a gente consegue posicionar ele, por exemplo, do lado embaixo, 0x, 0y. Eu só reposiciono ele aqui. Aqui pode ser metade da largura, por exemplo. Você pode jogar, por exemplo, uma expressão aqui. Isso dividido por 2 mais 10 ou mais 20. E o outro é 100 dividido por 2 mais 20. Então você já consegue ir tabulando ele aqui, né? E lembrando que quando eu... Vamos dar aqui um play focus. Então eu preciso remover o animador dele. Porque esse aqui eu vou fazer ele piscar. Vou fazer um script da cena mesmo, só para ele ficar piscando o press start. E também vamos mudar a cor de fundo aqui. Eu já vou adicionar também na minha cena um plano. Bom, a câmera está aqui. Então vamos deixar o plano de frente com a câmera. E eu vou deixar ele maior, vou deixar a escala dele, ó, 20 por 20. E eu vou também criar um novo material. Já vou guardar ele numa pasta. E eu vou carregar essa textura aqui, o logo. Eu vou aumentar o tiling do material, se quiser inverter ele. E aí você fica de olho na aba do game aqui. Eu vou deixar também o shader Unleash Texture, que ele não sofre a influência da luz. Ok? Então o que a gente tem na nossa cena é isso aqui. Posso até empurrar esse plano um pouquinho para o fundo, porque aqui vai entrar o meu modelo. Então, os modelos 3D, eu tenho aqui a cabeça do felpudo, vou já arrastar ela para a cena. Eu costumo sempre criar um NodePy para o objeto, ó. Crio um empty, faço esse objeto ser filho dele, porque aí você consegue mexer ele, rotacionar, porque quando a gente exporta um modelo de outros programas, às vezes ele vem com os eixos invertidos, tal. Então eu sempre jogo ele num Node como pai, posso chamar ele aqui de tá, se a gente der o play aqui, ó, você vê que ele nem tocou a animação. Eu preciso fazer algumas configurações no modelo. Então eu venho aqui ó, em rigging, eu vou deixar ele em genérico mesmo. O avatar, eu vou dar um create from this model e vou dar um apply. Aí ele vai criar um avatar para esse modelo, que é um controlador da animação desse modelo. Tá? Se a gente expandir aqui, você vai ver que agora ele tem uma animação e um avatar. Tá? Ele não tinha isso aqui antes. E aqui nas animações eu vou separar as animações, porque uma animação é a cabeça entrando, que é até 60, no frame 60, e depois ela olha para lá, volta e dá o giro. Então é do 60 ao 180 e do 180 ao 230. Então vamos criar mais alguns clipes de animação aqui. Ó, o primeiro então
0 ao 60, 61 ao 180, 181 ao 230, tá? E eu vou pôr os nomes aqui. Intro, loop e jump. E aí quando você der o apply, você vai ver que ele vai criar as animações aqui, tá? O último não foi, o último é jump. Então a gente tem agora o avatar e as animações do personagem criado. Ele deu um warning aqui, porque ele falou que tem um polígono aqui que estava interseccionando, tá? Ele descartou, mas não tem problema, tá? E também como eu afastei o fundo, né? E eu acho que ele ficou muito pequeno. Mas eu vou tocar aqui a animação então, tocar aqui na aplicação. Percebe que a animação não abriu, ainda não entrou, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que selecionar o modelo do felpudo aqui, Animator. Perceba que eu não tenho controle de animação. Vamos criar então um controle de animação. Vou vir aqui em Animation, em animações, na pastinha. Vou criar aqui, ó, Animator Controller, tá? Vamos chamar assim, ó, Anima Cabeça. Então esse é o controle de animação da cabeça. Então seleciona ela aqui, carrega ela aqui, anima a cabeça. E aí você deixa aqui selecionada e abre o Animator. Você vai ver que você tem um fluxograma de animação, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? Assim que você entrar nesse controle de animação, volta aqui no modelo 3D, eu quero aqui essas 3 animações. Então, assim que ele entrar, ele vai fazer o intro. Depois do intro, ele vai para o jump. E aí a gente cria um fluxo de animação. Dá um botão direito, só de dar o play aqui, ó, você vai ver que ele já vai tocar a animação da intro. Legal? Ele ficou de costas, né? Então eu já sei que eu tenho que pegar esse node, girar ele 180 em Y e vamos só baixar ele um pouquinho. Para fazer essa modificação, você pode vir até aqui na aba Scene e reposicionar ele aqui. Vamos ver. Escalonar. Só para enquadrar ele na câmera, né? Ok? Lembra que se eu desligar o play, ele vai voltar tudo para a origem, né? De onde estava antes da simulação. Então copia essas propriedades aqui, ó. Copy component. Aí você desliga, deixa ele aqui selecionado e dá um paste component values, tá? Então eu vou executar ele aqui. Legal, já tenho a animação dele entrando, né? Perceba que o animador, ó, ele entrou, deu play, parou aqui, né? Aí a gente faz assim, ó. Cria agora uma transição, make transition. Quando ele acabar essa animação,
ele passa para o loop, na verdade, e depois para o jump. Então ele fica uma no loop, quando chegar no final ele dá um jump, depois ele volta para o loop, e aí ele fica entre essas duas aqui agora, tá? Então ele entrou, ficou em loop, depois deu a voltinha, depois ficou em loop de novo, depois deu outra volta, e se você olhar o animador, ó, ele vai, deixa ele selecionado aqui, tá? E aí você vai acompanhando a transição das animações, ele acaba uma, passa para outra, depois volta. Legal. Eu tenho aqui uma luz. Eu vou deixar ela nessa direção, vou dar um Command D para duplicar a luz, deixar na direção oposta, desligar a sombra, diminuir a intensidade da segunda luz e colocar uma corzinha nela. Legal? Se quiser, mesma coisa, né? Quero dar o play e ajustar, você consegue ajustar, mas lembra de copiar os valores depois. Vou pegar a primeira luz, ajustar a intensidade dela. Então uma pus na mão, a outra eu copiei e colei o componente, tá? Então, vou executar mais uma vez. Vamos executar mais uma vez, então. Temos lá a nossa cena com a iluminação, tá? Legal. Temos a imagem do fundo também. Eu acho que dá para diminuir a repetição do fundo. Legal? Daí até para fazer uma animação usando o offset, né? No caso eu não vou fazer, vou só deixar ele ajustado aqui. Bom, o que a gente precisa fazer agora então é colocar os áudios, né? Colocar o botãozinho piscando e pôr a estrelinha girando com a partícula em torno dele, tá? Então vamos fazer isso daí na sequência. Também precisamos fazer a animação da máscara entrando, né? Para isso a gente pode duplicar o plano, Command D, só puxo ele aqui para frente e troco a textura dele. Preciso de um outro material. Então, só para duplicar esse, Command D. E eu vou deixar esse material como Unlit transparente. Então esse objeto eu vou usar uma animação simples nele, tá? Deixei ele só um furo mesmo.
A gente diminui ele bem. E aí vamos selecionar esse objeto e vamos criar uma animação para ele. Anima mask. Bom, então eu fiz um ajuste aqui para ela começar o menor possível, né? E aí vamos criar então uma nova animação. E aí eu vou adicionar aqui uma propriedade, transform, escala, ligo aqui o automatic key, né? Keyframe record mode. Legal? Então temos aí a entrada da máscara e o modelo com as animações entrando. Agora precisamos colocar os sons, o botão piscando e a estrelinha com as partículas, a animação dela. E é claro, o evento de clicar e carregar a próxima cena. Bom, então vamos agora colocar as músicas e o botão Press Start piscando. Então para isso eu vou precisar de um novo script. E esse script eu vou aplicar na câmera. O que ele vai fazer? Vamos usar aqui um audio source. Vou adicionar o componente. Então eu vou tocar alguns clipes de áudios e também vou acessar o botãozinho Start para fazer ele piscar. Eu vou precisar desses audioclips, na verdade. Ó. Esse quando entrar a estrela, esse quando clicar para iniciar, esse quando abrir a cena, esse e a música, e depois que abrir a cabeça, que ele fizer a volta, né? Ok? Então esse aqui a gente vai ter que dar um tempo nele para ele disparar depois. O resto é tudo de uma vez na hora que abrir. Então no caso são estrela, connect, felpudinho, música e o i. Ok? Então nós temos um audio source, preciso inicializar ele. Bom, então esse daqui, pessoal, é o meu script para disparar os áudios. Então a gente tem um audio source, alguns sons e a música de fundo. Então o primeiro passo é dar um get componente, pegar o audio source, carregar o clipe como som da música e dar o play na música. Nesse momento eu já vou dar o play em um outro som junto, tá? Play é uma música única, é um som principal. Play one shot seria sons em paralelo, no mesmo audio source. E aí eu vou disparar algumas funções com o invoke. Tá vendo que eu tenho alguns métodos aqui? Para cada som eu tenho um play one shot. E aí eu disparo eles com algum atraso de tempo. Tá legal? Então, salvei esse script aqui. Vamos executar ele mais uma vez. Lembra de carregar todos os áudios em cada uma das variáveis, né? E eu vou também rodar ele a partir da primeira cena. É só o áudio que ele tocou atrasado do Wii, né? Preciso fazer piscar aqui. E foi bom ter tocado desde a primeira cena, porque você percebeu que teve uma alteração na iluminação aqui, tá? A gente precisa fazer um pré-cálculo da iluminação quando não está na primeira cena. Então eu venho aqui na cena 3, perdão, na cena 2, que é onde eu tenho o modelo, as luzes, né? E aí você vem aqui, ó, Window, Rendering, Light,
E aí você dá um Generate Lightning, ele vai calcular o Global Illumination e já era, só isso, salva, né? Legal. Ele também ficou um pouco adiantado o som, eu vou deixar ele com 5 segundos. E para a gente fazer a imagem piscar, também eu posso falar aqui Image. Eu preciso pegar a imagem como UI, então eu vou usar outra biblioteca aqui, ó, Unity Engine.ui. Vou declarar um objeto do tipo image, imagem press. Preciso obter esse objeto, ó, imagem press. No caso seria esse objeto aqui, né, press start. Então essa imagem, uma vez que você obteve ele através do find, e vamos tornar essa variável pública. Então eu venho aqui, ó, imagem press, carrego ela aqui como uma imagem do tipo UI, né? E aí sim, ela está carregada. Eu só preciso depois de 2 segundos ele chama o pisca imagem e ele vai falar assim, ó, imagem press ponto, ok? Então cada vez que ele tocar aqui, ele inverte o valor por causa do operador. Ele pode invocar ele mesmo depois de, sei lá, 1 segundo. Ele vai entrar num loop infinito aqui. Legal. Então vamos lá, mais uma revisão aqui, só para a gente entender tudo que tem que ser feito. Então a máscara está abrindo um pouquinho atrasada, então já vamos arrumar isso daqui. E o segundo som tem que sair um segundinho depois. Então, depois que a gente abrir a cena, né, que apareceu o Press Start, quando você tocar, você tem que passar para a próxima cena. Então, para passar para a próxima cena, precisamos e a gente vai carregar a cena 3, que é a fase 1, ok? E vou colocar esse método update, dentro dele mouse button down, e aí ele invoca a cena, carrega a cena, depois de 2 segundos, e toca o som do clique, é uma variável a mais que eu criei aqui, tá? Precisamos carregar ela. E também eu dei um atraso de 2 segundos porque eu vou fazer entrar o quadro preto, né? Então a gente vai precisar do script e do quadro, como a gente fez no primeiro script, né? Um script e um GameObject. Vamos até copiar esse aqui. Sei que não é muito legal copiar código quando a gente está aprendendo, mas só para ganhar um tempo aqui. Precisamos inicializar o quadro e dar o get componente do script. Faça isso na inicialização. E aí você chama o método. Na hora que clicar, o quadro aparece, tá ok? Então vamos salvar isso daqui, carregar o som do clique. Legal?
Vamos mais uma vez desde a primeira cena. Beleza? Então, temos ali carregado. Eu acho que só poderia dar só mais um atrasinho no som, na hora que ele faz o ui. Acho que é 6,5 aqui. Mas é isso. Lembra que na hora que eu trouxe os modelos 3D, eu trouxe o modelinho do chapéu e da estrelinha, né? Então, o chapéu, a gente pode jogar ele nas cenas, né? Cena 2. Poderia chegar aqui no modelo da cabeça do felpudo. E vamos acoplar o chapéu nele aqui. Então, ó, eu arrasto o modelo para cá. E esse modelo ele tem que virar filho, ó, da cabeça, né? Você pode até já parentear ele aqui, né? Vamos até zerar todas as rotações. E aí a gente arruma ele aqui. No caso eu vou ter que fazer esse ajuste na mão mesmo. Deixa ele alinhado aqui, pivô e local, né? E só dele estar como filho aqui, ele já vai estar grudado no bone do pai, né? E eu também vou adicionar estrela na cena. E para ela eu vou usar um script, que eu já tenho ele aqui. Eu vou dar um review aqui. Vou abrir a pasta no Finder e vou copiar esse script que eu chamei ele de Move Star. E eu vou aplicar ele na estrela, tá? O que esse script vai fazer? Vamos editar ele aqui. Você vai declarar uma velocidade, um raio, e esse script ele vai fazer a estrelinha girar em torno dela mesma e fazer ele criar um movimento circular matematicamente, para a gente não ter que animar isso na mão, tá? Então a rotação dele ele zera no início e a posição inicial ele pega a posição da estrela no início da cena, no caso, vamos deixar ela zerada aqui. Tá 000, legal. E aí no evento update, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a variável tempo, que ela começa em 0, vai receber menos, né, que eu quero que ele movimente negativamente, e o delta time vezes velocidade. Esse valor aqui, eu estou tratando ele com seno e cosseno, multiplicando pelo raio. Se você nunca usou seno e cosseno, eu recomendo que você veja no portal essa aula que eu explico o seno e cosseno, as funções matemáticas, e aí você vai entender um pouquinho melhor. Mas basicamente o seno e cosseno vai te retornar o ponto numa circunferência, tá? Se você pegar isso aqui e multiplicar pelo raio, de acordo com o tempo vai passando, ao invés de você ir aumentando o valor, você vai achar uma posição numa circunferência, tá? E aí você vai reposicionar o objeto aqui, ok? No final você dá também uma rotação nele para manter ele sempre girando também, né? Então isso daqui, esse script é bem simplesinho, o efeito que ele vai dar vai ser da estrelinha girando em volta do personagem. Legal? Precisamos então só fazer alguns ajustes aqui. No caso eu quero abrir um pouco mais o raio, deixá-la um pouco mais rápida, por exemplo. Então você pode aumentar aqui a velocidade, eu vou deixar 3 e o raio 5. E eu também vou criar um novo material aqui, que eu vou aplicar ele na estrela. E aí eu vou deixar ele bem brilhante, metálico no máximo. Legal?
Legal? Eu acho que aqui daria para tirar o valor. Só para deixar mais bagunçada a rotação. Ele já atualiza direto até. Legal. Para melhorar ainda mais esse efeito, a gente pode também adicionar um emissor de partícula. Você vai vir aqui, Particle System, e aí você pode parentear ele com esse node da estrela. Então, onde a estrela for, ele vai atrás. Posso criar aqui também, vamos na pastinha materiais, colocar esse mapa de partícula, carregar, arrasto ele para cá. E aí vamos só mudar aqui no shader, ó. Então, Particle Unleash. Ó, Unleash transparente. E aí é só regular um pouco aqui o tamanho da partícula. Como ela está linkada com a estrelinha, né? Como ela é filha da estrela, ela vai acompanhar o movimento da estrela. A gente vai ter que mudar algumas configurações. Vamos só mudar a orientação dela. Ó, Simulation Space, deixa em Word, porque senão ela fica... A coordenada da partícula é em relação ao pai, né? Aqui não, aqui é em relação ao mundo. Ok? Então, com alguns pequenos ajustes, a gente consegue configurar essa partícula. Dá para você colocar uma luz também, linkar ela na estrelinha, né? E aí você vai caprichando aí na sua introdução do game. Clicou aqui, ele já carrega a próxima cena agora, que é onde vai ter o nosso personagem, né? Então, cliquei, ele já faz um fade e já me traz para a próxima cena. Agora o próximo passo é colocar o personagem e fazer as interações para a gente andar, correr, pular e depois começar a montar o nosso cenário, pegar itens, inimigos, inteligência artificial, atirar, tá legal? Então vamos lá, como que a gente pode começar a mexer com esse animador aqui, ó? Vamos diminuir ele aqui. Preciso deixar o inspetor e eles abertos aqui. Então a gente vai ter os clipes de animação. Vamos pegar aqui o último aqui, ó, Idle Walk. Então quando a gente toca a nossa animação, vamos deixar organizado o layout assim, vai ser mais fácil de enxergar. Então eu venho aqui na hierarquia, seleciono o node do jogador. E aí quando eu dou o play aqui, você vai perceber que assim que ele entra na animação, ó, ele já cai para o idle e fica lá, né? Fica em loop aqui no idle, né? Se você quiser, você pode fazer uma transição para o walk. Ó, ele entra no idle, quando chegou no final, ele foi para o walk e depois ficou no walk. Ele está dando até um flick porque eu acho que tem um frame a mais ali. Legal, então vou deixar do 62 ao 99 e o loop time ligado, porque ele tira um frame e coloca um frame aqui no Unity para estabilizar a animação, né? Geralmente a gente come um framezinho na animação mesmo. Legal, então ele entrou no idle, passou para o walk, tá lá na animação do walk, né? Você poderia fazer ele para o walk e voltar para o idle, por exemplo. Então faz mais uma transição, vai ver que ele bate lá, faz o walk, volta para o idle, fica indo e voltando, assim como a gente fez na outra cena, né, na cena da cabeça. Então, ó, o idle, walk, idle, walk, né? Legal. Dá pra gente fazer também, pessoal, ele ir, vamos pegar agora uma outra animação, então ele vai do idle para o walk, essas eu vou deixar por enquanto aqui.
E vamos fazer o run também, ó, transição para ir e voltar. Então, e essas outras animações a gente deixa elas aqui para a gente ir ligando. Bom, aqui no caso, vamos tirar então essa transição aqui. Ok? Vou até tirar essa transição. Mas legal, aqui a gente já está vendo a fluidez das animações, né? A troca das animações. E consegue controlar um pouquinho aqui do animador. Lembra, pessoal, que dá para a gente fazer uma regra, tá? Como que é a regra? Vamos pôr a transição então de volta aqui. E vamos criar aqui um parâmetro. Ó, eu vou chamar esse parâmetro, ele vai ser um float, que é um número decimal. Vou chamar ele de velocidade, tá? Então a gente pode criar uma regra. Ele só passa por essa transição. Você vê aqui, ó, em Conditions, e cria, ó, quando a velocidade for maior que, por exemplo, 0,25. E aí ele só passa para o run quando a velocidade for maior que 0,7. E ela só volta quando ela for menor que 0,7. E ela só volta quando for menor que 0,25, tá? Então você vai jogar um valor aqui para ir controlando essa variável velocidade. Vamos dar o play aqui. E é legal que você consegue brincar com ele já funcionando, né? Então, ó, ele está 0. Então percebe que o idle vai ficar tocando sempre, né? Se eu aumentar esse valor aqui, vamos pôr aqui um 0,5. Aí você percebe que ele chegou no final do idle e passou para o walk. Aí ele ficou aqui, porque cumpriu, satisfez essa condição, né? Se eu aumentar ainda mais o valor aqui, vamos pôr 1 o valor, ele passou para o run, tá? Selecionar aqui a transição e desliga esse has exit time. O has exit time quer dizer o seguinte: a animação tem que chegar até o fim, chegar aqui no fim para ela passar para a próxima transição. Não é isso que a gente quer. A gente quer no jogo apertar a tecla e quer que ele já passe para a próxima animação, né? Inclusive isso aqui é uma transição. Você pode controlar a transição, o tamanho da transição de uma animação para outra, tá? Então desliga o has exit time de todas essas transições aqui, para que quando você mudar o valor, ele já passar automaticamente para a próxima animação, tá? É que aqui é muito rápido, não dá nem para perceber muito, mas ó, você vai ver que se eu jogar aqui o valor 1, ó, ele já mudou direto para o run. Se eu jogar aqui, ó, 0, já voltou instantaneamente, né? Meio. Ok, não precisa chegar até o final da animação. Ó, 1 já passou para a próxima, né? Legal. E bacana também que a gente pode aumentar um pouco a velocidade. Eu vou deixar o walk dele um pouquinho mais rápido, ó, 1.4, e o run bem mais rápido, ó, 2 de velocidade. Então você ainda consegue dar um controle extra aí na sua animação, né? Então temos aqui o idle, aumentei aqui o valor 1. Esse bem que ficou muito rápido o run. Vou pôr aqui um meio. Ó, o walk tá legal, até o run que ficou muito rápido. Vou deixar o run com 1,5 e o walk com 1,25. Legal, então a gente consegue alguns controles aqui da animação. Então, só para a gente começar a visualizar as coisas, né? Vamos fazer uma outra transição. Ó, quando ele estiver no idle, eu faço uma transição para o skate e volto, tá? E aí eu vou fazer uma outra variável aqui, que é um bool, e eu vou chamar ela de skate mode, tá? Quando o skate mode estiver ligado, ele sai daqui e vem para cá. Então,
você vai fazer essa transição, usar a condição skate mode. Se for verdadeiro, ele vai para o skate. Se for falso, ele volta, tá? Então, mesma coisa aqui, ó, você dá o play, ó, liguei o skate mode, ele já foi para o modo de skate, desliguei, ele volta. Lembra do res exit time também? Das transições, né? Legal. Então, o que a gente tem que fazer agora, pessoal, é mudar essas variáveis aqui pelo script do personagem. Ao invés de eu ficar inserindo os valores aqui, eu vou simplesmente chegar lá no script, acessar esse animador e mudar esses valores por aqui, tá? É bem simples, ó. Vamos usar esse script. Então, primeiro a gente precisa acessar o GameObject, que tem o animador, eu vou chamar ele de felpudo, e o animator, que é todo esse controle de animação. Quando começar o jogo, a gente já pode até, na verdade esse F tem que ser minúsculo, tá? Porque é o nome de uma variável e não de uma classe. Então, tecnicamente está errado, maiúsculo. E aqui ele vai achar felpudo maiúsculo porque eu usei a nomenclatura dos objetos em maiúsculo. A gente pode ver aqui na hierarquia. Então ele achou o objeto felpudo e o animador ele vai receber o felpudo.getComponent animator. E a partir daqui a gente tem o animador e a gente consegue então inserir o valor ou mudar o valor. Vamos fazer uma interação bem simples aqui, ó. Então eu fiz aqui um if getKeyDown keyCode Z. O que ele vai fazer? Ó, animador felpudo, que é o animator que a gente acabou de pegar no componente. setTrigger é para ligar o valor desse booleano aqui. A condição dele é a partir do ligado ou desligado. Então, o setTrigger, você vai disparar esse cara aqui. E aí o skate, que é o objeto, eu apareço com ele ou desapareço. Então vamos fazer assim, ó. Quando eu apertar, eu quero fazer uma interação que é o seguinte. Quando eu apertar o botão X, eu quero que ele ligue ou desligue o skate. Então eu vou declarar aqui um booleano skate mode falso, tá? Então sempre que começar, o skate vai ficar no skate mode, vai sumir, né? E aí eu vou usar aqui o getKeyDown Z. Quando eu apertar o Z, ele vai no animador, dá um setBool, o nome da variável skate mode e o setActive skate mode, tá? Então eu vou usar essa variável aqui e cada vez que você apertar o Z, ele fala assim, ó, skate mode recebe, faz uma troca, né, dessa variável, ele sempre inverte o valor dela. Então uma pequena lógica aqui, vamos então executar a aplicação, ó. Então legal, ele fica lá no idle, se eu apertar aqui ele não achou o animador, por quê? Por que ele não achou o animador? O script ele tá no felpudo, mas o animador está no felpudo player, tá? Então eu me enganei, não é felpudo, é felpudo player, tá? Não precisa ter medo, é só olhar aqui o warning, ele sempre vai ser seu amigo, sempre vai te dar uma direção. Então vamos lá, apertei aqui o Z. Lembra de deixar o foco aqui na cena do game, né? Z foi então para o modo de skate, Z voltou também. Ligou e desligou a flag. Ó, pode ver, dá para ver até a variável ligando e desligando, né? Então, ligo e desligo o modo de skate, né? Legal. Eu vou até acelerar um pouquinho essa animação. Deixar aqui o e-mail também. E agora a gente precisa controlar essa velocidade aqui. Aqui também, ó, no evento update. Pode ser até depois aqui. Se você tiver com o shift apertado, ele vai dar uma velocidade. Aqui é a mesma coisa, ao invés do setBool é booleana, você dá o nome da variável, você dá o valor que você quer setar ela. Aqui a gente tem que dar o setFloat, o nome da variável, e a entrada do valor, eu já estou usando o getAxis vertical aqui, que é para cima e para baixo, porque o Unity mesmo já tem um sistema que você aperta para cima
e ele vai aumentando o valor desse input aqui de 0 até 1. Então ele vai aumentar a velocidade de 0 até 1. Ou então, se não tiver com o Shift apertado, ele divide por 2. Então ele vai só de 0 até meio e de 0 até 1, tá? Com o Shift. E lembra só de... Deixa eu salvar aqui. Deixa o foco na janela do game. Aperta e seguro para cima. Olha lá, ele vai andando. Só vai até meio a velocidade, né? Se eu segurar o Shift, ele vai até 1. Ó, percebe que ele não vai direto de 0 a 1. Ele vai aumentando aos poucos, né? Você pode também fracionar esse valor. Olha lá, com o Shift, soltei o Shift. Apertei o Shift de novo. Soltei de novo, tá? Então, já conseguimos controlar esses dois parâmetros aqui, né? Com o setBool, setInteger. E aí a gente consegue chavear as animações assim. E lembrando também que a gente já consegue esconder e aparecer os objetos, né? Então a gente vai assim explorando o personagem e conseguindo interagir com ele, criando as interações, né? Legal. Próximo passo é colocar ele andando aqui para frente, para trás, girar. Eu vou pegar o NodePy aqui, o felpudo, e vou adicionar um componente que é o Character Controller. O que é o Character Controller? É esse objeto aqui que ele já serve para movimentar um personagem. Então ele tem várias propriedades, dá pra gente mexer um objeto normalmente sem o Character Controller, mas ele tem várias propriedades que já são feitas para um personagem, tá? Então é bem mais simples usar ele e você vai ter controle de tudo ali na movimentação. Eu vou deixar o tamanho dele aqui mais ou menos do tamanho do personagem. Bacana. Então perceba que o script e o character controller estão no mesmo nível na hierarquia, no mesmo objeto. Bom, então o que a gente precisa fazer aqui, ó? Eu preciso declarar um objeto do tipo character controller, vou chamar de meu character controller. Vou inicializar esse objeto do mesmo jeito, ó, get componente, character controller. E a partir daqui, para mover ele, também é bem simples. É só você aplicar uma força. Então eu vou colar o código aqui, porque é bastante código. É um pouquinho, na verdade, né? Ele vai crescer ainda mais. Mas só para a gente não perder tanto tempo. E eu tenho uma variável aqui que é pulo, e eu preciso declarar ela aqui também. Então você vai precisar desses dois caras, ó, o Character Controller e um Vector3 pulo. Eu recomendo, pessoal, quem não entende muito de código, de programação orientada a objeto, quem começou a se perder já nos códigos, assistam às aulas de introdução a C Sharp que tem no portal Aprenda a Programar, porque lá eu ensino as classes, as variáveis, um monte de coisinhas que a gente precisa entender, tá? O Vector3, basicamente, ele reúne 3 floats, né? 3 números decimais para você guardar uma posição, né? E, inclusive, tem aulas que eu explico passo a passo, linha após linha, lá no Aprenda a Programar. Tem um joguinho de aventura que a gente faz com o felpudo que eu explico cada um desses comandos, né? Mas aqui é bem simples para vocês entenderem, tá? O que a gente faz aqui, ó? A gente cria um vetor chamado frente e aí eu pego a direção para frente do objeto e multiplico pelo getAxis, né, do input vertical e multiplico por 5. Então você faz uma continha aqui para pegar de 0 a 1, multiplica isso aqui por 5 para aumentar o valor e aplica isso num vetor chamado de frente e aí você usa um comando no Character Controller que é o move e usa essa direção. Você precisa entrar com um vetor aqui e multiplica isso por delta time, que é para você normalizar o movimento perante ao frame rate. Isso também explico nas aulas de introdução à programação em C Sharp para Unity. Então o delta time serve para não dar diferença de execução, né? Dependendo do celular ou do computador que você tiver. Aí você também dá uma rotação
de acordo com o input horizontal, também de 0 a 1, né? Ou menos 1 a mais 1, né? E também multiplica pelo delta time para não dar diferença. No final, você ainda faz um Simple Move Physics Gravity, porque o Character Controller ele tem uma física. Então, se você tirar ele do chão, se você pular, se você empurrar ele para cima, você vai perceber que ele vai pular e depois ele vai executar a física para voltar ele para o chão. E aí aqui tem um if, que é o pulo dele, tá? O pulo ele começa aqui como 0, né, um vetor. Quando você aperta o botão jump, que no caso é o espaço, né? O que ele faz? Ó, se o Character Controller estiver no chão, estiver parado, isso é uma propriedade do Character Controller, ele incrementa o y em 10. Ele joga 10 para o valor em y, move o Character Controller de acordo com esse vetor do pulo, onde o y é 10, e aí ele vai diminuindo frame após frame. Lembre-se que a gente está dentro do evento update, que é executado várias vezes por segundo, então ele vai tirando de 7 em 7 vezes o delta time, né? Vai fracionar isso daqui, mas ele vai diminuindo o valor do pulo. Então você empurra o personagem para cima e ele vai executando a física para voltar para o chão, tá? Eu recomendo depois que vocês assistam as aulas que tem no Aprenda a Programar, que é a aula do joguinho de aventura, onde eu explico com muito mais detalhe esse Character Controller, mas eu acho que dá para entender muito bem. E o ideal é a gente pegar e dissecar isso daqui, criar um exemplinho separado, enfim, e testando linha por linha também, para ver o que cada coisa está fazendo, né? Aqui eu quero tentar ser um pouco mais prático na explicação, por isso que eu coloquei toda essa programação de uma vez. Mas o resultado que a gente vai ter aqui vai ser isso daqui, ó. Se eu apertar para o lado, ele gira para o lado e para o outro, porque você tem aqui o input, cadê? Rotate, esse cara aqui, ó. Get axis horizontal, ele vai pegar o eixo horizontal, multiplicar por delta time 300, então você vai ter o efeitinho de girar para um lado e para o outro. Apertei para cima, olha lá, ele sai andando para cima, para baixo. Faltou disparar a animação para baixo também, né? Vou fazer lá uma condição para isso, mas olha lá, o felpudinho já está andando aqui, né? E se eu seguro o Shift, ele sai correndo. Legal?